e escurecer os céus. Hoje você verá as 10 explosões mais devastadoras da história e entenderá por que podem acontecer novamente a qualquer momento. A Islândia, no extremo norte da Europa, é um exemplo. Um país de geleiras, vulcões ativos e paisagens de outro mundo. Sua economia depende, principalmente do turismo e das exportações de peixe e alumínio para a Europa, empresas que eles geram milhões de dólares por ano. O que surpreende é que grande parte desses, as mercadorias viajam por via aérea, portanto, um único vulcão pode perturbar a economia em questão de horas. Entre esses gigantes adormecidos está o Monte Asia, coberta por uma geleira de 100 km² e quase 1.700 metros de altura. Faz parte da cadeia vulcânica no sul da Islândia, onde a crosta terrestre se rompe e ela separa placas tectônicas. Antes de 2010, os islandeses a viam como um lugar calmo. Um gigante aparentemente imune ao tempo, até que despertou após quase 200 anos de silêncio. A pressão acumulada do magma causou explosões que lançaram cinzas para dentro, com mais de 9.000 metros de altura, criando uma nuvem que se espalhou rapidamente em direção à Europa. Imagine estar em um avião e ver a cabine inundada por uma luz densa e cinzenta, enquanto os motores tremem sob a ameaça das cinzas. Milhares de voos foram cancelados, milhões de pessoas ficaram retidas em aeroportos, e a economia islandesa sofreu um golpe imediato. O Monte Asia provou que até mesmo um vulcão aparentemente pequeno pode, transformando o céu em um palco perigoso e imprevisível, e a pior parte é que ele poderia fazer isso novamente a qualquer momento. Da Islândia viajamos para o noroeste dos Estados Unidos, para o estado de Washington, onde se erguia uma montanha que parecia imutável, o Monte Santa Helena, cercado por florestas densas e lagos cristalinos. Para aqueles que a contemplavam, seu silêncio era absoluto. Mas por baixo dessa aparente tranquilidade, um poder inimaginável estava se acumulando. Em 18 de maio de 1980, às 8h32 da manhã, um terremoto abalou a cidade, montanha e provocou o desabamento de sua encosta norte. Em segundos, o cume desapareceu, desencadeando uma erupção vulcânica que ninguém poderia ter previsto. Uma nuvem de fogo avançou a mais de 300 km por hora, derrubando árvores, bloqueando rios e transformando a paisagem em um deserto cinzento e irreconhecível. A explosão liberou uma força comparável à de centenas de bombas atômicas, e as cinzas atingiu uma altura de 24 km, escurecendo o céu em mais de 10 estados. 57 pessoas morreram, enquanto milhares de animais ficaram presos sob a lama e as cinzas. Testemunhas silenciosas da fúria do vulcão. O Monte Santa Helena não apenas reduziu sua altura em mais de 400 metros, como também alterou a geografia da região, mas deixou uma lição perturbadora. Mesmo na era moderna, a natureza pode despertar a qualquer momento, e um momento de calma pode se transformar em um desastre inimaginável. Em uma das regiões mais remotas e selvagens do Alasca, onde as geleiras, eles se misturam com cadeias de montanhas infinitas, ocorreu uma erupção, quase esquecida por história, mas foi a maior do século XX. Em 6 de junho de 1912, o vulcão Novaruba entrou em erupção com uma força colossal. Por mais de 60 horas, lançou uma coluna de cinzas no céu que atingiu até 32 km de altura. O rugido do vulcão foi tão poderoso que pôde ser ouvido a mais de 1.000 km de distância. A explosão criou o que ficou conhecido como o Vale dos 10.000 Fumantes, uma vasta extensão coberta por rios de cinzas e fumarolas que se elevam do solo, como se a própria terra estivesse cuspindo fogo. Estima-se que tenha liberado 30 vezes mais. O material resultante do desabamento do Monte Santa Helena em 1980 deixou uma paisagem apocalíptica. Embora a área fosse pouco povoada, felizmente as perdas humanas foram mínimas. Embora os danos fossem mínimos, a magnitude da erupção foi extraordinária e transformou para sempre a geografia do Alasca e deixou claro que, silenciosamente e longe dos olhares do mundo, a Terra ainda abriga colossos capazes de abalá-la até o âmago. Do Alasca viajamos séculos atrás, até a Itália, ao coração do Império Romano. Perto da vibrante cidade de Nápoles, erguia-se o Monte Vesúvio, uma montanha fértil, que parecia um presente dos deuses. Aos seus pés, Pompeia e Herculano floresceram. Cidades repletas de mercados e vilas luxuosas onde a vida cotidiana se desenrolava com relativa tranquilidade. Ninguém suspeitava que, por baixo daquela calma, se escondia uma fúria capaz de tudo num instante. Em 24 de agosto de 79 d.C., o Vesúvio despertou com uma explosão devastadora. Cinzas, gases tóxicos e pedras incandescentes se elevaram a mais de 30 km, enquanto uma nuvem de fogo descia sobre Pompeia e Herculano. Milhares de pessoas tentaram fugir, mas em menos de 2 dias, ambas as cidades foram soterradas sob vários metros de cinzas e pedra-pomes. As vítimas foram imortalizadas nos lugares onde a morte as surpreendeu. Famílias se abraçando, corpos se protegendo do fogo, rostos congelados em desespero. Durante séculos, essas cidades permaneceram ocultas, até que os arqueólogos as descobriram. Redescoberta, revelando uma cápsula do tempo que mostra como a sociedade romana enfrentou a fúria do vulcão. O Vesúvio deixou um aviso silencioso. Seu poder permanece latente, adormecido sob a terra, pronto para despertar a qualquer momento.
Viajamos para o sul do Japão, para a ilha de Kyushu, onde se ergue o Monte Kyushu, um vulcão rodeado por aldeias e campos que coexistiram durante séculos, com sua presença imponente. Mas, em 1792, aquela aparente calma se transformou na pior, a catástrofe vulcânica mais devastadora da história do Japão. Tudo começou com uma série de instruções que, embora destrutivas, pareciam administráveis para a população local. No entanto, o verdadeiro desastre ocorreu pouco depois. Uma das encostas do vulcão desabou, causando um gigantesco deslizamento de terra que mergulhou no mar com uma força inimaginável. O impacto desencadeou um tsunami devastador, com ondas que atingiram até, com 20 metros de altura, devastou o litoral próximo. Vilarejos inteiros foram engolidos. Segundos, deixando um saldo de mortos superior a 15 mil. O Monte Unzen provou que também pode despertar o poder do mar, combinando duas forças imparáveis a natureza num único desastre mortal. No sul da Islândia, uma fissura vulcânica, Laki, como era chamada, parecia dormir em silêncio, ignorada por aqueles que viviam entre a pesca e o gado. Mas, em junho de 1783, a terra começou a tremer, anunciando uma erupção que isso mudaria a história do país e deixaria sua marca em todo o continente. Durante meses, lava incandescente, gases tóxicos e cinzas cobriram a paisagem, liberando uma fúria que poucos haviam imaginado. Rios de lava consumiram mais de 600 quilômetros quadrados dos campos e aldeias, matando metade do gado islandês e semeando fome e doenças entre a população. A nuvem tóxica de flúor e dióxido de enxofre se espalhou por toda parte da Islândia e atravessou a Europa, escurecendo os céus, causando invernos rigorosos e colheitas ruins. Esse desastre coincidiu com os anos que antecederam a Revolução Francesa, e os historiadores acreditam que as fomes e as crises agrícolas contribuíram para a estabilidade social que culminaria em 1789. Laki provou que mesmo um vulcão remoto pode alterar a vida de milhões de pessoas, assim como a fúria da natureza pode se entrelaçar com a história da humanidade, influenciando eventos políticos e sociais. Além de suas fronteiras, da Islândia viajamos para a Colômbia, onde o Nevado del Ruiz se erguia sereno, coberto por geleiras que eles brilhavam sob o sol andino, dando a impressão de um gigante adormecido. Para os habitantes das aldeias vizinhas, a presença deles fazia parte da paisagem cotidiana, um vizinho silencioso que parecia inofensivo, mas aquela calma escondia um poder devastador. Em 13 de novembro de 1985, a erupção começou, com força moderada, suficiente para derreter as geleiras que atravessam